Finote, mas é importante a gente entender essa estrutura. Aí, Danilo, obrigado, dá uma força para a Larissa. Que vocês tenham visto lá com o professor Finote, acho que é importante dar uma relembrada, porque esses dois relatórios, eles são fundamentais para a gente trabalhar a nossa disciplina. Os indicadores, os índices, as análises serão realizadas, né, em cima do balanço patrimonial. Né? Porém, né, a gente precisa entender isso daí, senão vira um sofrimento. E fica tão gostoso quando a gente entende o que está fazendo, fica prazeroso. Né? Então, vamos lá. Para quem estiver com o material aí acompanhando, página 7. Relatórios contábeis. Ok? Na estrutura do balanço. Lá na página. Compartilhar aqui. Estão vendo aí? Vendo aí a tela da estrutura do balanço? Sim, professor. Joia. Bom, então o que a gente tem que entender aqui? Parece tolice, mas eu gosto de explicar dessa forma aqui, que vai nos ajudar a guardar para sempre. Quando a gente fala em balanço, as duas grandes contas do balanço patrimonial, o ativo e o passivo. Bom, o que nos demonstra a conta do passivo, primeiramente? Vamos entender. Eu gostaria que vocês fossem participando da aula, pode abrir o microfone, onde fala ativo e passivo. Pode. O passivo são as obrigações da empresa. As obrigações. E o lado do ativo? Os direitos. Tá. Não está errado isso, de maneira alguma. Mas eu gostaria de dar um outro enfoque à questão do ativo e do passivo. Tá? Que o lado do passivo, vou anotando aqui, tá? No chat. O passivo, tá? Ele demonstra para nós origem dos recursos. Vamos entender dessa forma. Lado passivo, nós temos a origem dos recursos. E quando a gente olha aí para a telinha, né? Escuta, me diz uma coisa, quando eu não tenho a visão de vocês aí da tela, mesmo eu compartilhando a tela, o que eu colocar no chat aparece para vocês também ou não? Ou não aparece os dois juntos? Aparece sim. Joia. Ótimo, então. É como se fosse a minha lousa, então. Fosse um slide e a lousa ao lado aqui. Então, o lado do passivo, vamos entender que é a origem dos recursos. E é por isso que tanto do passivo tem o patrimônio líquido. Por quê? Se o passivo demonstra a origem dos recursos, temos na empresa recursos com origem, recursos com origem de terceiro. Concorda? Se você olha, se o passivo demonstra a origem dos recursos, temos na empresa
recursos com origem de terceiros e recurso próprio. Olha para o passivo, vê se você não enxerga isso. Olha lá, quando você olha o patrimônio líquido, o que representa o patrimônio líquido? O patrimônio líquido representa os recursos próprios. Concorda com isso? E o passivo circulante e mais o passivo não circulante é igual ao total de recursos de terceiros. Olha lá. Esse recurso de terceiros a gente pode chamar também de exigível, né? Exigível. Então, por isso que o patrimônio líquido ele está na mesma coluninha ali do passivo. E o total do passivo, ou seja, o total das origens de recursos, ou seja, próprio, das origens de recursos. Próprio, no caso aqui, patrimônio líquido. Estou anotando aqui para vocês. Né? Mais recursos de terceiros, onde nós temos passivo circulante mais passivo não circulante. Esse faz sentido, disso que eu acabei de anotar, com o que está na tela. Então, Cris, quando você colocou lá o total das obrigações, lembra que eu falei, não está errado. E por que não está errado? Porque se nós estamos utilizando recurso de terceiros, nós não temos obrigações para com esses terceiros? Da mesma forma, o patrimônio líquido é recurso da empresa, tá? Da empresa ou dos sócios, dos acionistas. Então, a empresa tem, por sua vez, também compromissos para com os sócios, os acionistas da empresa. Tá? E de onde vem a expressão passivo? Se temos obrigações para com terceiros, ou seja, origem de recursos de terceiros na empresa, se a empresa não honrar com esses compromissos, ela estará passiva de sofrer sanções, de responder perante a lei. Daí, passivo. Né? E o lado do ativo, a Cris colocou os direitos. Vamos nesse enfoque aqui. Né? Ativo igual a aplicação de recursos na empresa. Então, se de um lado nós temos o passivo, que é a origem dos recursos. A origem dos recursos. Do outro lado, nós temos a aplicação desses recursos dentro da empresa. Então, esses recursos, sejam próprios, sejam de terceiros, ou eles estão aplicados no caixa, ou eles estão aplicados no estoque, ou eles estão aplicados no imobilizado, ou estão registrados no contas a receber.
que é, por isso, o direito da empresa que todo mundo fala. Tá? Então, guardemos dessa forma que irá nos facilitar as análises daqui para frente. Tá? Agora, então, ficou claro isso? Ativo, aplicação de recursos. Passivo, origem dos recursos. Só que esses recursos, seja tanto na origem quanto na aplicação, vamos começar lá pela origem. Então, a origem dos recursos, ou seja, aqueles registrados no passivo, podem ser de curto ou de longo prazo. Os recursos de curto prazo estão registrados nas contas do passivo ou do ativo circulante. Os recursos de curto prazo, ou seja, a origem desses recursos ou a aplicação desses recursos, eles estão registrados nas contas do circulante. O que é curto prazo? Até 360 dias, não foi isso que o Finotti passou para vocês? Ensinou para vocês? Não. Foi? Lembram disso? Muito bem. Vamos entendendo isso aí. Falou curto prazo está no circulante. O que não estiver no curto prazo, acima de 360 dias, nós chamamos de, no caso do passivo, então, recursos origem de recursos, ou seja, compromisso, tenho que devolver. Não chamados de não circulante, caso do passivo, também são conhecidos como de longo prazo, ELP. Antes tratava de passivo circulante e de passivo exigível de longo prazo. Aí mudou e convencionou chamar de circulante e não circulante. Então, o que for não circulante é acima de 360 dias e integra o exigível de longo prazo. Ô, professor, no caso assim, de não circulante, um empréstimo, esses financiamentos que estão sendo feitos agora, por exemplo, para aquelas placas de solar, que é a perda de vista, isso aí, a gente lançaria, no caso, então, não circulante? Ou depende... Se é um financiamento do equipamento, como você está colocando aí, se for para pagar em 24 meses, 36 meses, 48 meses, 60 meses, aí o registro será onde? Lá no exigível de longo prazo, no não circulante. Agora, se é uma conta garantida, e você, tá claro para todo mundo o que é uma conta garantida, é um limite de crédito, da empresa, que ela utiliza, depois repõe, curtíssimo prazo, aí seria um empréstimo lançado lá no passivo circulante. Ok? Pode falar, Cris. Ok. Então, tá joia. Então, olha só que interessante. Para que isso interessa? Então, a folha de pagamento, por exemplo. Sim. Vou fazer um outro exemplo aqui, Karina, para facilitar a compreensão.
A folha de pagamento. Primeiro, o funcionário trabalha, concorda? Depois, nós primeiro trabalhamos para depois receber. Pois bem. Então, enquanto empresa, se nós estamos trabalhando, está gerando um crédito nosso, logo um débito para a empresa, concorda? A empresa lança isso onde, Karina, na tua opinião? No passivo circulante ou no exigível de longo prazo ou passivo não circulante, como que? A folha de pagamento está em aberto. No circulante, exatamente. Por quê? É curto prazo. Da mesma forma, pois é, 30 dias, isso. Se é lá um crédito que nós temos um limite de crédito na conta da empresa, que nos permite ter um limite lá na conta quando precisarmos. Bom, eu tenho que repor isso quanto antes, concorda? Que é a chamada conta garantida. Isso eu vou lançar onde? No passivo circulante ou no exigível de longo prazo ou não circulante, como queira? Como é que você vê isso, Karina? Circulante ou não circulante? Passivo. Circulante. Concorda, Karina? Pode abrir o microfone se você quiser também. Ok. Agora, Karina, você vai lá e financia um equipamento, uma máquina, um veículo, para pagar, sem problemas. Para você pagar em 5 anos. Você vai lançar isso onde? No exigível de longo prazo ou não circulante, concorda? Agora, ok. Agora, e o imposto? Apurei lá que eu tenho que pagar o Simples ou o ICMS. Apurei no mês para pagar no mês seguinte. Fechou o mês, apurei imposto e tenho que recolher. Depende. De quê? Tudo depende, isso mesmo. Circulante, exatamente. Isso mesmo. Isso, de um mês para o outro. Está lá no circulante. Pois bem, isso mesmo, entenderam? Ótimo. O que mais? E o fornecedor? Comprei para pagar em 30, 60, 90, 120. Onde que eu vou lançar isso? Circulante ou não circulante? Circulante, exatamente. Isso mesmo. Pronto, entenderam a brincadeira. Da mesma forma, perdão, da mesma forma, o ativo. O caixa, conta do caixa, saldo em banco, isso é um ativo circulante ou não circulante, hein? Circulante, exatamente. Caixa, circulante. Estoque. Circulante, isso. Contas a receber. Ótimo. E o que cai, então, no não circulante, no ativo não circulante? Olha lá para a telinha. O não circulante, ou seja, o ativo realizado, ou seja, eu vou realizar no longo prazo, nós temos lá, de repente, uma aplicação, investimentos em outras empresas, se a empresa tem participação em outra empresa, o imobilizado, máquinas, equipamentos, instalações,
né? E o intangível, que aí esse intangível seria, por exemplo, o valor da carteira de clientes da empresa. Né? O valor da marca, da empresa, isso é o intangível. Certo? Ótimo. Até aqui a gente está caminhando, relembrando isso daí. Muito bem. E uma coisa, olha como naturalmente a gente vai ingressando na análise, né? Se eu quero saber quanto os meus compromissos de curto prazo representam do total dos meus compromissos, como é que eu analiso isso olhando aqui para o balanço, hein? De novo, se eu quero saber quanto representa, né, os meus compromissos de curto prazo em relação ao total dos meus compromissos para com terceiros, como é que eu olho isso aqui? Onde que eu olho? Quero ouvi-los. Ó. Estão vendo meu cursor? Ok? Conseguem ver o cursor na tela aqui? Tá, joia. Então, me diz uma coisa. Onde que eu vejo os compromissos da empresa? No ativo ou no passivo? No passivo. Então, e o total? Onde que eu encontro? O que que eu tenho que somar o quê para encontrar o total dos compromissos da empresa? O que que eu tenho que somar para encontrar o total dos compromissos da empresa? Estamos aqui fazendo um exercício de lógica aqui. Passivo circulante, isso, tá. Então, somando esses dois aqui, eu tenho o total dos compromissos da empresa, correto? E se eu quero saber só quanto representa o compromisso de curto prazo em relação ao total? Quantos por cento dos meus compromissos são de curto prazo? Não é só dividir esse pelo somatório dele, dos dois aqui? É isso? Perfeito. Essa é a lógica. Então, vejam só aqui vocês acabaram de fazer uma análise do balanço. O primeiro passo para fazer uma análise do balanço. Primeira coisa que a gente olha quando pega um balanço. Quanto representa o compromisso de curto prazo em relação ao total dos compromissos? Porque isso aqui pode afetar o nosso caixa. Concordam com isso? Então, vocês já estão naturalmente fazendo uma análise de balanço quando responderam esse meu questionamento. Olha, quanto representa o curto prazo em relação ao total? Um outro índice que vocês vão fazer naturalmente agora. Eu quero saber quanto representa o capital próprio em relação ao total do capital. Onde que eu olho isso? Vamos lá. De novo a pergunta. Eu quero saber quanto representa o capital próprio investido na empresa em relação ao total do capital que está na empresa. Isso, patrimônio líquido, ou seja, só esse daqui em relação ao total. Pronto, se eu divido um pelo outro, eu encontro quanto representa. Ficou claro isso para todo mundo? Entendeu, Natália? Milena?
que o Danilo colocou, olha aqui na telinha. O patrimônio em relação ao total, o patrimônio líquido da empresa. O Derek também, ok. Natália, mais ou menos? Então vamos lá, reforçar isso, Natália, é importante. Não. O capital próprio não é o que está registrado no patrimônio líquido. Concorda com isso, Natália? E o total do passivo não é o total do recurso? Então, se eu dividir o patrimônio líquido, que é o próprio, em relação ao total, eu encontro quanto representa o capital próprio. Está vendo como fazer análise do balanço, ele vai se tornando algo meio que natural? Desde que você compreenda o que representa o passivo, o que representa o ativo. Aí o Danilo colocou aqui o patrimônio líquido, contas do patrimônio circulante e não circulante. Isso. Ou o total do passivo, como você colocou também, o Danilo não está errado, não. O total do passivo não está errado, não. Ficou mais didático, como você colocou aqui agora. Isso. Só mais didático. Ótimo. Aqui tem uma descrição, depois para vocês lerem com mais calma. O que representa cada grupo desse, coisa e tal. E aqui, vai mais um pouquinho para caber. Olha. Vejam só. Agora, com números, talvez fique mais didático. Não é? Vejam só. O lado do ativo, as contas, fornecedores, que nós comentávamos há pouco, empréstimos e financiamentos, desde que até 360 dias para pagar, obrigações fiscais, temos aqui os impostos, obrigações trabalhistas e sociais, leia-se FGTS, INSS, aqui as contas a pagar, fornecedores, provisões, então, eu já vou fazer a provisão de imposto a pagar. O não circulante, normalmente são financiamentos, né, que a empresa tem de longo prazo. E aqui o patrimônio líquido. O que integra esse patrimônio líquido? Bom, tudo começa com o capital social. O que é o capital social? O capital dos sócios, acionistas. Conforme a empresa vai dando lucro, parte do lucro é distribuído aos sócios, aos acionistas, e outra parte fica na empresa. Então, é a sua capacidade de autofinanciamento. Então, você vai encontrar aqui, ó, lucros acumulados. Então, deu lucro? Deu lucro. Então, vem para cá, reserva. Os lucros acumulados, e é claro que quando eu tenho prejuízo, esse prejuízo vai corroer o meu capital. Então, menos prejuízos acumulados. Tá? Então, quando meu patrimônio líquido está negativo, aí é porque eu já não tenho capital nenhum, ainda estou devendo. Vamos entender aqui na estrutura do balanço, do DRE, perdão. Um pouquinho, que fica... Dá para enxergar aí na tela? Os números, inclusive? Sim, ótimo. Legal. Então, vejam só. Não esqueci. Para as próximas aulas, nós vamos começar a utilizar a calculadora, tá?
começar a fazer as análises. E aqui interessante, quem tiver com a calculadora na mão aí fácil, melhor ainda, porque vai fazendo a continha e vai entendendo melhor ainda. Ok? Então vamos lá. Pessoal, só um segundinho, por gentileza, tá? Por favor. Naturalmente que o DRE serve para uma coisa muito simples. Demonstrar se deu lucro ou deu prejuízo. Ponto. Tá? Aí eu pergunto a vocês, o DRE é por regime de competência ou regime de caixa que nós registramos isso aqui? Vamos lá, vamos recordar. Recordar é viver. Regime de caixa ou regime de competência? Competência, exatamente. Ou seja, não interessa com que prazo eu vou receber. Faturamento, regime de competência, aqui. Isso, exatamente, Milena. Olha lá. Então, 20 mil. Então, vejam só. A primeira coisa que nós temos que tirar do DRE são os impostos. Por quê? Porque não é meu, não me pertence. Eu não posso contar com ele. Tá? Acontece que nós temos dois tipos de impostos dentro de uma empresa. A gente tem que ficar atento, conforme o regime que ela está enquadrada. Mas vamos por etapas. Então, quando falamos em impostos, temos aqueles que incidem sobre o faturamento e aqueles que incidem sobre o resultado. Ou seja, a mesma empresa, ela tem impostos nessas duas formas, e algumas só tem de uma. Então, vamos lá. Quando eu falo imposto, eu tenho aqueles impostos que vão incidir sobre faturamento. Exemplo de imposto sobre faturamento. O Simples Federal. Ou ainda o ICMS, o ISS, Imposto sobre Serviços, para empresas prestadoras de serviço, PIS, COFINS. Esses impostos são cobrados sobre o faturamento. Não interessa se a empresa teve lucros, teve prejuízo. Não, é COFINS. Contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS. CONFINS é o aeroporto lá de BH, aí é CONFINS. Então, PIS, COFINS, ISS, ICMS. Sem problemas, Karina, imagina.
né? Então, esses são impostos que incidem sobre o faturamento, né? Então, quando eu digo lá, ICMS sobre vendas ali, por exemplo. Aí, agora tem os que incidem. Ah, agora vai entrar, Karina. Olha, exemplo, impostos que incidem sobre resultado, no caso, lucro, né? Se deu prejuízo, não vou pagar imposto. Aí, como exemplo, o imposto de renda, né, que a Karina colocou, e contribuição social, imposto de renda, o IR, e a contribuição social sobre lucro. E onde que aparece isso no nosso DRI? Olha só, aparece aqui, ó. Então, tá vendo lá o cursor? Olha a minha telinha. A receita bruta de vendas. Nós vamos tirar esses impostos que incidem sobre faturamento, porque os outros impostos, aquele que incidem sobre resultado, ó, observa que ele vai estar aqui embaixo, ó, resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social. Ó. Então, nesse caso aqui deu lucro. Então, vou pagar a contribuição social e o imposto de renda. Então, só para separar, isso é importante a gente entender, tá? Que no DRE, nós temos impostos que incidem sobre faturamento e aqueles que incidem sobre resultado. E o DRE já é estruturado dessa forma. Eu não quero que ninguém decore a estrutura do DRE, eu quero que vocês entendam, e tem uma coerência a isso. Quando me ensinaram isso pela primeira vez, foi traumático, e queriam que eu decorasse. Quase morri. E depois, trabalhando no dia a dia, eu fui observando, eu falei, pô, mas esse negócio tem coerência, não precisa decorar droga nenhuma não, tem uma estrutura aqui. Tá? Então, vejam só. Ó, ICMS, PIS, COFINS, ó. Aí eu tenho a receita líquida. Ó, observem que receita líquida não tem nada a ver com lucro líquido, hein? A receita líquida nada mais é do que o faturamento menos os impostos sobre este. Não é nada. Então, a receita líquida. Ou seja, esse aqui, ó, é o valor que, em tese, eu posso contar. Por que que é em tese? Desde que eu não tenha inadimplência, né? Que eu receba. Por isso que é em tese. Tudo bem? Então, vejam só. Do valor que eu acredito que eu vá receber, agora eu vou tirar o quê? Já tirei o imposto lá. Vou ter que tirar o quê? O custo do produto. Aí o CMV. Custo da mercadoria vendida. Isso normalmente para comércio, tá? Ou CPV quando é indústria, comum aparecer. Custo do produto vendido. Ou ainda CSP, custo do serviço prestado, se é uma empresa prestadora de serviço.
Olha aí. Então, da minha receita líquida lá, eu vou tirar o custo. Se é comércio, CMV, custo da mercadoria. Se é indústria, normalmente se utiliza o termo CPV, custo do produto vendido. E se é uma empresa prestadora de serviço, custo do serviço prestado. Douglas, e se a empresa ela comercializa e presta serviço? Aí vai aparecer aqui, ó, olha na telinha. Onde está? Custo da mercadoria vendida, e depois separa aqui, ó, custo do serviço prestado. Aí separa aqui. Tudo bem? Tem coerência isso que eu estou falando? Não é ninguém sofrer. Alguma dúvida? Legal. Ótimo. Legal. Tirando o custo, o que vai nos sobrar é um lucro bruto. Pode observar que nós estamos chamando agora de lucro bruto. Por que que é bruto, hein? Por que que nós estamos chamando de lucro bruto? Porque desse lucro eu ainda vou ter que tirar todas as minhas despesas operacionais, imposto sobre resultado. Isso, porque não tem os descontos ainda. Isso mesmo, Milena. Pois ele não retirou as despesas. Tá? Parece, assim, óbvio, mas desculpe, às vezes, ser repetitivo, né? Ou ir num ritmo aqui mais lento, que é justamente para que vocês se atentem a esses detalhes. Okay? A gente só entende que é algo assim, relativamente óbvio quando a gente entende essa estrutura. Aí fica tranquilo, vocês estão olhando ali, estão entendendo. Né? Então, veja só. Vê se tem coerência. Da receita líquida, tira o custo, um lucro bruto. Por que que é bruto? Porque ainda tem que tirar todas as despesas operacionais. Tá? E aí, quando a gente fala em despesas operacionais, nós podemos até organizá-las. As despesas operacionais, nós podemos organizar, eu acho que fica, para o gestor, né, quanto mais transparente, melhor. Né? Então, as despesas operacionais, nós vamos organizá-las em subgrupos. Né? Subgrupos. Nesse exemplo aqui não está separado assim, em subgrupos, né? Nós podemos separar. Eu gosto, quando não está, eu gosto de separar em despesas, despesas operacionais podem ser subdivididas em despesas administrativas, depois despesas com pessoal. Então, dentro do grupo lá, despesas administrativas, vai estar aluguel, vai ter energia da parte administrativa, material de escritório, material de consumo ali, né? Gastos com telefonia, o copa e cozinha, né? O nosso sagrado cafezinho, né? Tem que estar ali.
material de limpeza, isso tudo é despesa administrativa, o prolabore do administrador da empresa. Já despesas com pessoal, você pode organizar lá salários, comissão, cesta básica, convênios, tem lá vale transporte, férias, aí você vai lançando tudo ali dentro. Administrativas, despesas com pessoal. Outro grupo, despesas comerciais. Aqui você tem propaganda, frete, ajuda, ressarcimentos, você pode colocar aqui, despesas comerciais. Despesas com viagens, por exemplo, do pessoal da área comercial. Tudo bem? E o outro, despesas financeiras. Aqui leia-se, juros. Tarifas bancárias, você vai lançar aí. Uma conta importante para lançar, depreciação. Esse você pode lançar ele separado. Porque separar isso é importante para a gente trabalhar um índice. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar em EBITDA. Já ouviram falar em EBITDA? Ou EBITDA? Eu gosto de EBITDA, que é mais conhecido. Não, é um índice que nós vamos trabalhar aqui, o mercado financeiro usa muito. Qual que é o EBITDA da empresa? Nós vamos aprender a apurar. Então, por isso que é importante a gente separar a depreciação ali. Bom, aí vem o resultado operacional da empresa. Quando a gente fala resultado operacional, ou seja, as operações para a qual a empresa foi constituída, dão lucro ou dão prejuízo? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que depois teremos outros modelos de DRE, mas creio que seja importante a gente já ir trabalhando, pensando aqui como gestores financeiros, que muitas vezes o resultado operacional da empresa, ele é negativo por conta de algumas despesas específicas, como, por exemplo, financeira. Se a empresa paga muito juro, os juros, que é uma despesa financeira, está corroendo esse resultado operacional, ou mesmo comprometendo significativamente o resultado operacional. Então, o que a gente sugere para fins de análise? Que esse é o nosso enfoque aqui. Porque estruturar a DRE como registro apenas, isso é função dos nossos colegas contadores, não nossa. Enquanto gestores financeiros, nós temos que compreender essa estrutura do DRE para poder analisar e, a partir daí, compreender a situação da empresa, tendências e por onde podemos começar a mexer. Então, para isso, eu sugiro que, quando estiverem olhando o DRE, coloque assim, resultado operacional antes do resultado
Financeiro. O que é o resultado? Por que eu estou falando resultado financeiro? Porque, de repente, eu não estou pagando mais juros do que... Eu estou recebendo mais juros do que pagando. Né? Se eu estiver pagando, estiver recebendo mais juros do que pagando, concorda que o meu resultado vai melhorar? Agora, se eu pago mais juros do que recebo, então por isso que eu falo resultado somatório do que eu pago e do que eu recebo de juros. Ok? Então, resultado operacional antes do resultado financeiro. Ou seja, despesa financeira eu não vou descontar. Tá vendo? A nossa despesa financeira eu vou tirar depois. Então, seria o seguinte. Eu ia fazer o resultado operacional antes do financeiro, conforme está ali. Dali eu vou subtrair, somar, né? Se o resultado financeiro é positivo, ele vai aumentar o meu resultado operacional. Vocês concordam com isso? Agora, se o resultado financeiro for negativo, ou seja, eu pago mais juros do que recebo, mais com menos vai dar menos, então o resultado é negativo. Se eu estou somando, resultado negativo, sinal de mais e menos, dá menos de novo. Então, mais resultado financeiro. Aí eu vou ter o resultado operacional após o resultado financeiro. Conseguiu me fazer entender aqui? O que eu mudei do que está na tela lá para aqui? É que eu simplesmente mudei de lugar só o resultado financeiro, para que eu tenha uma visão, resultado antes do resultado financeiro e depois. Douglas, para quê? Para observar o quanto o financeiro está comprometendo o resultado da empresa. Semana passada, entregamos lá um diagnóstico, uma empresa, onde vimos o resultado financeiro comprometendo o resultado operacional. Opa, vai ter que sentar, vai ter que negociar, vai ter que fazer alguma coisa. Não? Posso contar um caos aqui? O professor, pois não, Daniel. O resultado financeiro seria as despesas operacionais financeiras, é isso? É, juros, o que eu pago de juros, o que eu sim. recebo de juros, tarifas, isso, exatamente. Só tinha ficado na... Não, é para perguntar, sim, fique à vontade. Deixa eu contar um caso rapidinho aqui, a situação. Uma determinada, isso já faz bastante tempo, um conhecido meu, e ele falou, olha, eu tenho uma pessoa vendendo no mercadinho, e eu estava pensando em comprar esse mercado. Legal. Me ajuda a dar uma olhada? Bom, aí vamos entender. Como é que, primeiramente, por que está querendo vender? Porque eu estou cansado, o cara jovem, agora se a pessoa já tivesse idade, seria que já tinha um patrimônio, aí tudo bem. Novo, cansado, de quê? Cansado de ganhar dinheiro? Novo assim? Tanto passar para frente. E como é que é o resultado da empresa? Não, aqui eu vendo tanto por dia, que o mês está tanto. Então, e como é que é o custo? Aqui a gente tem uma margem de tanto, até aí estava batendo. Eu falei, então apurando aqui já deu um lucro de X, lucro bruto. Que despesas você tem aqui? Eu tenho que pagar aluguel, levantou as despesas. Está coerente. Bom, se o lucro bruto, o lucro bruto, tira as despesas,
operacionais antes do resultado financeiro. Olhei e falei, pô, tá lucro esse negócio aqui. Escuta, você compra com que prazo, vende com que prazo? Pronto, começou a dar o problema. Tinha descasamento de prazo. Lembra que nós conversamos isso no nosso último encontro? Se tinha descasamento de prazo, ele não tinha capital de giro próprio para bancar. Então, ele tinha que buscar dinheiro em banco. E também uma questão de ordem, até de gestão, bolava as contas pessoais, virou uma bagunça. Aí, o que aconteceu? A empresa usando lá conta garantida, cheque especial da empresa e um juro muito significativo. Quando você paga por juro, o juro aqui realmente a gente tem pago bastante. Aí eu entendi o cansaço dele, ele estava cansado era de pagar juros. Não ia falar um negócio desse, né? E por isso estava passando o negócio para frente. Aí esse colega falou, e aí, Douglas, então o negócio é meio empipinado? Eu falei, não, olha o lucro aqui, ó, o resultado antes do resultado financeiro. Então, um lucro interessante. Se você tem dinheiro para pôr dinheiro no caixa, sentar lá com o banco, cobrir isso, negociar, é claro, a gente abate o valor de dívida também na hora que estiver comprando esse empreendimento. Aí o camarada falou, tá, vamos abater uma parte dessas dívidas aqui, já, jóia. Mas você tem dinheiro para pôr no caixa aqui para evitar de ter que ficar recorrendo a banco? O cara falou, eu tenho uma reservinha aqui, acho que dá para pôr sim. Eu falei, então tudo bem. Ou seja, para o proprietário anterior, não estava dando lucro. Porque aí é uma questão de ordem de competência e de caixa, né, ao mesmo tempo. O juro corroía lá, consumia, melhor dizendo, o resultado operacional. Isso forçava ele a ter que buscar mais dinheiro em banco, ou seja, ele estava cada vez mais se endividando. O novo proprietário injetou dinheiro, deixou de pagar juros, o lucro antes dos impostos, ele manteve aquele lucro. Usado na mão de um, por a questão, não é por incompetência gerencial, é caixa mesmo. Sim, é a alegria do banco, né? Sem dúvida, excelente cliente para o banco, não há dúvida, né, Derek? E já para outros era um bom negócio. Então, por isso que eu digo que para um empreendedor pode ser um mau negócio, para o outro pode ser um bom negócio. Por quê? Porque um tem capital de giro, o outro não tem capital de giro. E olha, existe de empresa bons negócios, somente nessa época de crise agora, hein? Bons negócios, que o problema é caixa, se souber fazer essa leitura, analisar, você adquire um bom negócio com um preço baixo. Tá? Então, olha a importância de saber fazer a leitura dos números da empresa. Ô, professor, agora, né, nesse período de pandemia, mesmo que a empresa anteriormente tinha um caixa, tinha um fluxo de caixa bom, assim, por vivência que eu estou passando agora, sim, muitas empresas perderam esse privilégio, entre aspas, né? Exato, por isso que eu estou falando que é um problema de gestão, um problema de caixa, né? Porque eu vejo assim, a empresa, ela tinha uma folga muito grande, hoje a gente passa meio que apertado, porque justamente pela queda do faturamento. Isso, consumiu, né, esse capital de giro, consumiu. E aí que estão surgindo as parcerias, de repente um sócio pode ser bem-vindo nesse momento. No caso, algumas empresas, um sócio pode ser bem-vindo, um investidor, nesse momento. Bom, isso mesmo, obrigado, Cris. Então, olha só, o resultado após, então, partindo do resultado operacional após
o resultado financeiro. Aí o que nós vamos... Esse resultado é a base de cálculo para o imposto de renda e a contribuição social. Daqui, vamos tirar o imposto de renda barra contribuição social. Aí, o que for sobrar, olha lá para a telinha, ó, vamos encontrar resultado após o imposto de renda e contribuição social. Aí sim, desse resultado é que vamos definir o que será distribuído aos sócios e o que fica dentro da empresa. Porque se eu distribuir todo o lucro, a empresa vai sempre precisar de capital de terceiros. Não vai, e lá no nosso balanço, aquela conta de lucros acumulados, não vai ter, né? Porque eu distribuí todo o lucro. Então, aí a empresa, aí o empreendedor, o gestor, ele tem que ter uma política. Quanto eu distribuo e quanto eu reinvisto na empresa. Isso é o que a gente chama de uma capacidade de autofinanciamento da empresa. Senão a empresa não cresce. A empresa não cresce. Tem um exemplo muito claro de uma empresa que nós atendemos. O gestor, uma cabeça fantástica, comerciante nato, vendedor, e ele tem outras atividades. Pois ele ficou lá por 4 anos sem tirar dinheiro da empresa, porque ele tinha uma outra atividade. Ele dependia daquilo para sobreviver. E pegou um período, trabalhando muito bem, pessoa muito pé no chão, entendia do segmento. Gente, a empresa só cresceu, né? Só cresceu. Agora ele pode se dar o luxo de fazer uma retirada, distribuir parte dos lucros. Ou seja, e como é que eu conheci essa empresa? Foi uma consulta que ele nos fez para responder uma pergunta. A consulta era a seguinte: Douglas, a empresa ela vem crescendo, eu até hoje não tirei dinheiro daqui, porque eu não preciso, reinvestir na empresa, meu estoque é um estoque até razoável, pago. Poxa, que bom, poucas empresas, uma situação invejável, né? Mas a pergunta é, estou pensando em investir mais na empresa. Compensa? Será que eu estou fazendo um bom negócio? Essa foi a pergunta dele. Aí eu perguntei a ele, respondi com uma pergunta, inclusive, né? Falei, fulano, sabe qual o conceito de remuneração do capital? Falei, como assim? Falei, olha, o dinheiro que você investiu aqui rendeu quanto? E se esse mesmo dinheiro tivesse aplicado no mercado financeiro, teria rendido quanto? Aí fizemos lá o cálculo que vocês vão aprender aqui conosco, em breve, a apurar qual era o retorno sobre o investimento. E, naturalmente, que a resposta foi, a tua empresa, nesse período aqui, rendeu mais, o teu capital que você reinvestiu, ao invés de você pegar o dinheiro daqui e, ao invés de reinvestir aqui, como você reinvestiu, se tivesse aplicado no mercado financeiro, você teria X de capital. E como você reinvestiu aqui, o rendimento aqui foi melhor, você hoje tem isso aí. Só que esse dinheiro não está na forma maior liquidez, está na forma principalmente de estoque, de imobilizado, mas está aqui, rendeu mais. Aí ele falou, poxa, que bom. Isso o motivou, o incentivou a continuar reinvestindo na empresa, e a empresa não voltou, continuou só crescendo, porque ele entendia do negócio, do segmento, a empresa dele estava capitalizada, então ele não pagava juros, com isso ele comprava melhor, porque comprava com prazo, comprava à vista, tinha volume,
que a empresa estava capitalizada para isso, e consciente de que a empresa estava rendendo mais do que no mercado financeiro. Mas, aí que está a questão. Quantos empresários sabem qual é o rendimento do capital investido na empresa? Poucos. Ele também não sabia, mas ele procurou alguém para responder isso a ele. E é isso que vocês vão aprender a fazer aqui. Isso é importante. Você é seu gestor, tomar de decisão. Né? Lembra das chatas aulas de economia? O Derek está fazendo lá economia, conversávamos hoje, tomar de decisão. Né? Expliquei ou compliquei? Meus causos às vezes mais complicam do que ajudam. E daqui a gente, daqui a gente conseguiu. Legal. Então, o importante é a gente compreender a estrutura de um balanço, a estrutura de um DRE, para que a partir daí possamos fazer aí uma leitura dos resultados da empresa. Aos olhos de alguns, um problema para resolver. Aos olhos de outro, uma oportunidade de investimento. É isso que eu quero chamar a atenção aqui. Então, observe, guardem isso. Ó. Se da aula, se o nosso... Aula, não gosto de deixar aula de aula. Se o nosso papo de hoje, vocês guardarem. Ó, que eu... Veja se nosso objetivo hoje foi alcançado, está caminhando para ser alcançado. O que eu quero que vocês guardem desse papo de hoje? Para o gestor comparar o resultado operacional antes e depois do resultado financeiro. Essa é a parte prática que eu quero que vocês, senão fica muito conceitual. Nossa empresa, se não tivesse pagando tudo isso de juros, nos renderia quanto? Ah, Douglas, mas aí é fácil falar, né? Se o tal, se eu tivesse dinheiro na conta, eu estava muito melhor hoje. Né? Se eu tivesse ganho lá na SPK do domingo passado, eu teria um carrão hoje. Então, esse se é complicado. Não, não é não. Esse se, né, é uma condição, sim, sem dúvida. Mas se revertermos esse resultado, a empresa pode passar a nos render quanto? Entendeu? Não é o se saudosista, o se, né, então, né, não é o se da reclamação, é o se. Né? Exatamente, olha. Exatamente, se tivesse ganho na Mega, né? Então. Nesse caso específico, a gente tem que trabalhar isso. Se revertermos esse pagamento de juros que nós temos atualmente, passa a quanto o nosso resultado? Melhor em quanto? E aí isso nos força, por outro lado, a buscar uma alternativa. Aí você vai pensar nas possíveis alternativas. De acordo aí, Stefano? Mariane, entendendo aqui? O Stefano é de falar pouco, mas presta uma atenção, isso é bom. Mariane, ótimo.
Muito bem. Aqui eu vou até dar o seguinte. Vamos entrar nessa parte aí de análise vertical, horizontal, hoje não. Nós temos encontro agora, quando? Amanhã?